O sol despontava lentamente sobre Dry Creek, tingindo o horizonte de tons dourados, vermelhos e alaranjados. Cada raio parecia se arrastar pelo céu, iluminando a poeira que o vento incessante carregava pelas ruas estreitas e irregulares da cidade. As construções de madeira rangiam e tremiam sob a brisa, portas batendo suavemente, e o ranger distante de rodas de carroça ecoava como um aviso de que a cidade ainda estava viva, embora o medo se escondesse em cada sombra. No centro da rua principal, uma silhueta surgiu do horizonte. Um homem alto, vestido com botas surradas, uma capa pesada e o chapéu de aba larga que escondia os olhos, avançava com passos firmes e calculados. O ar ao seu redor parecia se contrair. Mesmo a poeira parecia se curvar diante dele. Cada passo deixava uma marca na terra batida, e para quem observasse de longe, cada marca parecia falar de histórias antigas de tiros, perdas e vingança. As janelas dos salões tremiam quando ele passava, e algumas portas batiam com força, como se a cidade inteira reagisse à sua presença. O homem do chapéu não demonstrava pressa, mas havia algo em sua postura que impunha respeito, ou medo. Qualquer homem com um mínimo de experiência no Velho Oeste sabia que quando um homem caminhava daquela forma, algo grande estava prestes a acontecer. Dentro do salão principal, o murmúrio das poucas pessoas parou assim que ele entrou. O rangido das portas de madeira velha anunciou sua chegada, e a música no piano diminuiu até se tornar um sussurro. O pianista, um homem magro de dedos ágeis, congelou sobre as teclas, percebendo que ali estava alguém que não se intimidava com o ambiente ou com as regras não escritas da cidade. O homem do chapéu aproximou-se do balcão com passos que pareciam medir o chão, cada movimento calculado. Sentou-se sem olhar para ninguém e pediu uma dose de uísque, a voz baixa, firme, ecoando pelo salão como um trovão contido. O barman, homem robusto com cicatrizes que contavam histórias de duelos antigos, limpava o balcão com um pano, mas sua mão tremia levemente. Ele sabia que o visitante não era alguém comum. "Que o destino te trouxe aqui, senhor?" perguntou o barman cuidadosamente, como se temesse a resposta. O homem do chapéu ergueu lentamente o queixo, os olhos finalmente surgindo da sombra da aba larga. 2 poços de aço, frios e calculistas, encontraram os do barman. "Procuro respostas", disse ele, a voz grave. "É a verdade sobre um homem que me fez perder tudo." Alguns clientes engoliram em seco. Histórias correm mais rápido que cavalos por essas bandas, e ninguém precisava ouvir mais para perceber que algo sombrio estava prestes a acontecer. Um silêncio pesado tomou conta do salão, interrompido apenas pelo ranger do piano e o tilintar de copos. O homem do chapéu terminou a bebida, levantou-se lentamente e caminhou até a porta da rua. O sol já estava alto e a cidade parecia observar cada movimento dele, cada pedaço de madeira, cada fresta na parede, cada sombra parecia ter vida própria. Ele estudava Dry Creek como um general estudaria o campo de batalha antes da guerra. Um homem idoso surgiu do lado de fora, apoiado em sua bengala, curioso demais para se manter distante. "Ei, senhor, não é da cidade, né?" perguntou, tentando esconder o nervosismo. "Não", respondeu o homem do chapéu. "Mas vou ficar tempo suficiente para acertar contas que alguém aqui acha que podem ser esquecidas." O velho recuou, sentindo o frio da determinação que emanava do visitante. Não se tratava de uma ameaça comum. Era alguém que transformava o simples ato de andar pela cidade em aviso. Enquanto isso, o vento soprava com força, levantando nuvens de poeira que cobriam as ruas e transformavam cada esquina em mistério. Cada morador observava, escondido, percebendo que Dry Creek não seria mais a mesma. O homem do chapéu caminhava com propósito, seus olhos atentos a qualquer movimento suspeito. Cada detalhe contava. Cada sombra, cada suspiro do vento, cada ranger de madeira. Ele passou pela delegacia e pelo xerife, homem cansado, acostumado a manter a ordem com mais palavras do que balas. Mas naquele momento, ele sabia que a cidade precisava de algo além da lei convencional. Um homem chegara, e Dry Creek descobriria que a justiça podia vir com pólvora, precisão e paciência. O homem do chapéu parou por um instante, ajustou o chapéu e observou o horizonte. Seu olhar era firme, determinado, carregando o peso de perdas passadas e da vingança que ainda precisava ser cumprida. Cada passo que ele dava na cidade era um aviso. Algo grande estava prestes a acontecer,
e Dry Creek jamais esqueceria aquele homem de chapéu e sombra fria. O primeiro capítulo de sua história estava apenas começando e ele sabia. Cada noite, cada sombra e cada esquina trariam desafios que testariam sua habilidade, paciência e determinação. Mas ele não temia nada. Ele era o homem do chapéu e sua lenda estava prestes a nascer. O vento carregava o cheiro de terra seca e feno queimado, enquanto o homem do chapéu avançava pelas ruas principais de Dry Creek. Cada passo parecia estudar o terreno, cada olhar cruzado com alguém da cidade, medindo lealdades e medos. Ele sabia que qualquer um podia estar ligado ao homem que procurava, traidores, cúmplices, homens movidos por dinheiro ou vingança. Ao passar pela padaria, uma senhora de cabelos grisalhos fechou a porta rapidamente, mas não sem lançar um olhar curioso e apreensivo. Ele anotou, mas não desviou o olhar. Sua atenção estava na cidade inteira. Cada detalhe importava. O rangido das tábuas sob seus pés, a poeira levantando-se nas esquinas, o movimento súbito de uma cortina. Dry Creek era pequena, mas cheia de olhos atentos. O homem do chapéu parou em frente ao hotel local, onde viajantes de passagem se instalavam por algumas noites. Uma placa de madeira balançava com o vento. Hospedaria do Velho Carvalho. Ele empurrou a porta e entrou. O ranger da madeira ecoou pelo salão vazio. Um jovem atendente ergueu a cabeça com nervosismo. "Posso ajudá-lo, senhor?" perguntou o rapaz com voz trêmula. "Preciso de um quarto e de informações", respondeu o homem do chapéu. Sussurros, passos. Homens que não deveriam estar aqui. O jovem engoliu em seco, percebendo que aquele homem não buscava descanso, mas rastros. "Há rumores", começou hesitando, "sobre alguém que chegou esta semana. Um homem perigoso. Dizem que está procurando vingança." O homem do chapéu ergueu a sobrancelha, um sorriso quase imperceptível surgindo sob a sombra do chapéu. "É isso mesmo que eu busco." Ele deixou a frase suspensa no ar, carregada de ameaça silenciosa. Enquanto subia as escadas de madeira rangentes, ele percebeu que cada degrau, cada parede, cada detalhe do hotel poderia esconder segredos. Na porta do quarto parou, sentindo algo no ar. Talvez o cheiro de pólvora antiga ou talvez a presença de alguém observando. Ajustou o chapéu, abriu a porta com cautela e entrou. O quarto estava vazio, exceto por uma mesa pequena, um candelabro e uma janela que dava para o beco lateral. Ele caminhou até a mesa, espalhou um mapa velho de Dry Creek e começou a marcar pontos de interesse. Salões, delegacia, casas abandonadas, cantos escuros. Cada local poderia guardar pistas de seu inimigo. Cada sombra, cada fresta, poderia revelar traições e aliados. Enquanto estudava o mapa, memórias antigas surgiram como flashes. Ele se lembrou do homem que traíra sua confiança anos atrás, do fogo cruzado que separara amigos de inimigos, da sensação amarga de perda que o transformara. Cada cicatriz em seu corpo contava histórias de traições, de tiros e de noites intermináveis em que apenas a lua e o vento testemunhavam sua solidão. O silêncio do quarto foi quebrado pelo som distante de cascos no beco. Ele se aproximou da janela, olhando com atenção. 3 figuras surgiram na rua de trás. Homens montados, movendo-se com cuidado, observando. Pistoleiros. Ele sabia quem eram, ou pelo menos que estavam a serviço de seu inimigo. Ajustou o chapéu, pegou seu revólver e saiu pelas escadas de serviço, evitando ser visto. Na rua lateral, a poeira subia com o trote dos cavalos, e o homem do chapéu avançou com cautela. Ele não precisava atacar ainda. Observava, estudava, calculava. Cada gesto dos pistoleiros indicava tensão, medo e determinação. Eles não sabiam que estavam sendo monitorados por alguém que conhecia o Velho Oeste melhor do que qualquer um ali. Um disparo ecoou de repente, disparado por um pistoleiro impaciente. O homem do chapéu se abaixou rapidamente, rolando para trás de uma carroça abandonada. Sua própria arma respondeu com precisão cirúrgica, derrubando o atacante sem alertar os outros. O segundo cavaleiro recuou surpreso com a rapidez e frieza do homem de chapéu, enquanto o terceiro hesitou, indeciso sobre o próximo movimento. A perseguição começou, mas não como uma corrida cega. Cada passo, cada tiro, cada movimentação era calculada. Ele guiou os pistoleiros por becos estreitos, criando armadilhas improvisadas, usando a geografia da cidade a seu favor.
Cada tiro acertava o chão próximo, provocando desestabilização. E cada esquina era usada para confundir e intimidar. Quando a poeira se assentou, 2 pistoleiros caíram, e o último recuou para as sombras da cidade. O homem do chapéu ajustou o chapéu, respirou fundo e observou o beco. Dry Creek estava cheia de segredos, e ele começava a decifrá-los um por um. O vento carregava os sons distantes do salão, e ele sabia que a noite ainda guardava perigos e surpresas. Ao voltar para o hotel, ele encontrou o velho do início da manhã, o mesmo que observara sua chegada. O homem do chapéu se aproximou. "Preciso saber tudo o que acontece nesta cidade", disse ele firme. "Quem chega, quem sai, quem anda em becos à noite, cada detalhe importa." O velho engoliu em seco. "Há rumores de um grupo, homens que seguem ordens de alguém, não sei nomes, né? Mas eles observam, espreitam e atacam." Ela hesitou. "Se você busca justiça, cuidado." O homem do chapéu assentiu lentamente. "Justiça será feita", disse, "mas a vingança, essa será minha." Enquanto a lua subia no céu, iluminando a cidade com sua luz prateada, o homem do chapéu caminhou de volta ao beco, ajustando o chapéu e observando as sombras. Cada detalhe importava. Cada suspiro do vento carregava informação. Dry Creek não era apenas uma cidade pequena. Era um tabuleiro, e ele era o mestre da jogada. O primeiro capítulo terminava com a certeza de que sua chegada mudaria tudo. Dry Creek jamais seria a mesma, e cada sombra, cada esquina, cada passo dado pelo homem do chapéu anunciava que uma lenda estava prestes a nascer. Um homem solitário, calculista, frio e implacável, determinado a pagar dívidas antigas e transformar injustiça em justiça, à sua própria maneira. O dia seguinte em Dry Creek começou com uma névoa fina pairando sobre as ruas de terra batida. O sol mal surgia no horizonte, tingindo o céu com tons acinzentados e laranjas, enquanto o vento frio arrastava pequenas nuvens de poeira pelas esquinas. O homem do chapéu caminhava pela rua principal, o olhar fixo em cada detalhe. As portas rangiam, os cães latiam ao longe, e cada sombra parecia se mover de forma suspeita. Ele sabia que a cidade estava acordando, mas também sabia que cada movimento naquele momento poderia esconder perigos mortais. A primeira parada foi no salão. As janelas ainda estavam embaçadas pela névoa da manhã, e a porta rangeu ao abrir. Dentro, alguns homens discutiam sobre as últimas chegadas na cidade. Vozes baixas, olhos desconfiados. O homem do chapéu caminhou até o balcão, onde o barman o reconheceu imediatamente. "Bom dia", disse o barman, a voz carregada de cautela. "Não esperava vê-lo tão cedo." "O dia não começa para mim sem respostas", respondeu o homem do chapéu, colocando o chapéu sobre o balcão por um instante, os olhos fixos no barman. "E parece que aqui há mais do que apenas poeira e vento." O barman engoliu em seco e inclinou-se para sussurrar. "Há rumores. Um grupo estranho chegou esta semana. Homens armados, quietos, observando a cidade. Ninguém sabe ao certo o que procuram, mas todos sentem que algo ruim está para acontecer." O homem do chapéu assentiu, absorvendo cada palavra. Ele sabia que Dry Creek era pequena, mas cheia de segredos. Cada rosto podia esconder mentiras. Cada esquina podia abrigar emboscadas. Ele terminou a bebida com um gole firme e deixou algumas moedas sobre o balcão antes de sair, ajustando o chapéu e retomando seu percurso pelas ruas. Enquanto caminhava, percebeu uma movimentação incomum perto da delegacia. 2 homens encapuzados conversavam rapidamente, olhando de vez em quando para os lados. O homem do chapéu parou atrás de um barril observando. Cada gesto deles indicava tensão e cautela, e ele podia sentir que aqueles homens não estavam ali por acaso. Eles eram mensageiros, observadores, ou algo ainda pior. Ele aguardou pacientemente, cada músculo tenso, cada sentido alerta. Quando os homens se separaram, e um deles seguiu para o armazém abandonado na periferia da cidade, o homem do chapéu decidiu segui-lo. Silencioso, ele avançava pelas sombras, aproveitando cada beco, cada esquina, cada porta entreaberta para se manter escondido. O armazém estava coberto de pó e teias de aranha, portas rangendo, enquanto ele empurrava uma lateral para espiar. Os 2 homens discutiam planos, mencionando nomes que faziam seu sangue ferver. Um deles disse: "Ele chegou ontem. Não sabe o que o espera."
Dry Creek nunca o verá partir com vida. O homem do chapéu apertou os punhos por baixo do casaco, a respiração controlada. Cada palavra confirmava suas suspeitas. O homem que ele procurava tinha aliados e espiões por toda parte, mas ele não recuaria. Cada passo que deu o trouxera até aqui, e a vingança exigia paciência e precisão. Ele saiu silenciosamente do armazém e voltou para as ruas centrais da cidade, traçando mentalmente os movimentos dos inimigos. Dry Creek não era apenas uma cidade, era um tabuleiro de xadrez, e cada pedestre, cada sombra, cada animal podia ser peça de um jogo muito maior. Enquanto caminhava, o homem do chapéu lembrou-se de um antigo amigo que perdera na mesma cidade anos atrás, em circunstâncias misteriosas. Um homem que confiara nele e que fora traído por aqueles mesmos inimigos que agora rondavam Dry Creek. Memórias de pólvora, noites intermináveis e promessas quebradas o acompanharam. Mas ele sabia que aquelas lembranças só o tornavam mais determinado. Ele decidiu então visitar a loja de suprimentos da cidade, onde o velho comerciante mantinha um estoque de armas e munição, além de informações valiosas. O comerciante ergueu a cabeça, reconhecendo o visitante, sem precisar perguntar seu nome. "Vejo que está atrás de respostas", disse o comerciante com um meio sorriso. "Mas cuidado. Os homens que rondam a cidade não são brincadeira." "Não estou aqui para brincar", respondeu o homem do chapéu, examinando algumas balas e pólvoras. "Estou aqui para acertar contas." Enquanto adquiria munição e estudava as armas, ouviu o barulho sutil de passos no telhado. Levantou os olhos, atento, percebendo que Dry Creek estava vigiada de todos os ângulos. Ajustou o chapéu, manteve a calma e retirou-se da loja, agora consciente de que cada movimento seu era observado. A tarde caiu, tingindo a cidade de tons avermelhados e dourados, e o homem do chapéu decidiu explorar os becos e casas abandonadas para encontrar possíveis esconderijos de seus inimigos. Cada porta aberta revelava o silêncio. Cada sombra escondia histórias, e cada esquina era um teste de paciência e percepção. Ele sabia que, quando a noite chegasse, não haveria mais espaço para erro. Enquanto caminhava por um beco estreito, ouviu o som de passos rápidos atrás de si. Virou-se suavemente, arma pronta, e viu um jovem espiando, olhos arregalados de medo. "Quem é você?" perguntou o garoto, tremendo. "Alguém que não perdoa", respondeu o homem do chapéu, a voz baixa e mortal. "E você não deveria estar aqui." O menino recuou, deixando escapar uma informação importante. Eles planejam atacar hoje à noite. Não querem que ninguém o encontre, mas ele vem." O homem do chapéu assentiu silenciosamente. Aquilo confirmava suas suspeitas. Dry Creek estava repleta de armadilhas e inimigos, mas ele não recuaria. Cada passo seu era calculado, cada movimento observado e cada sombra analisada. Ele voltaria para o salão ao cair da noite, quando a cidade estaria ainda mais silenciosa e vulnerável, preparando-se para confrontar os homens que ameaçavam sua missão. Enquanto a luz do dia se apagava lentamente, ele se retirou para o hotel, ajustando o chapéu e sentindo o peso da responsabilidade e da tensão. Dry Creek não seria mais a mesma, e ele sabia que cada sombra escondia algo mortal. Cada ruído noturno seria um aviso. Cada porta rangendo poderia significar emboscada. Mas o homem do chapéu não temia nada. Paciência, astúcia e precisão seriam suas armas, e a noite traria a oportunidade de mostrar que no Velho Oeste ninguém escapava de sua justiça. Capítulo 3. Confrontos e segredos. A noite caiu sobre Dry Creek como um manto pesado, carregada de tensão e poeira, iluminada apenas pela lua que refletia sobre as ruas estreitas e silenciosas. As construções de madeira rangiam com o vento, e cada sombra parecia se mover sozinha, como se a cidade respirasse e observasse. O homem do chapéu saiu do hotel, ajustando a aba larga que escondia seus olhos. Ele sabia que aquela noite não seria como as outras. Era o momento de confrontar as ameaças que cercavam Dry Creek e desvendar os segredos enterrados no passado de sua missão. Enquanto caminhava pela rua principal, cada passo ecoava, marcando a presença de alguém que não deveria ser ignorado. Moradores que ousavam olhar pelas janelas sentiam uma mistura de medo e admiração. Ele não falava, não sorria, apenas caminhava, estudando cada detalhe da cidade, cada porta, cada sombra, cada movimento sutil.
Dry Creek estava cheia de espiões e homens armados, e ele sabia disso. No beco lateral perto do salão, ouviu passos rápidos. Instintivamente, puxou o revólver e se escondeu atrás de um barril. 3 homens surgiram, armados e cautelosos, tentando localizar qualquer sinal dele. Cada um carregava cicatrizes, marcas de duelos passados, e olhares frios que indicavam experiência e violência. "Ele está por aqui", sussurrou um deles. "Não pode escapar desta vez." O homem do chapéu observou, calculando cada movimento. Cada passo dos homens revelava nervosismo e falta de coordenação. Com precisão, ele disparou, atingindo uma das pernas de um deles, fazendo-o cair e gritar de dor. Os outros recuaram, mas ele já estava em movimento, movendo-se entre sombras, cada tiro calculado, cada passo silencioso. O duelo começou. Não era apenas um confronto de balas, mas de estratégia e inteligência. Ele avançava com calma, utilizando as esquinas, barris e carros abandonados como cobertura. Cada disparo disparava estilhaços de madeira e nuvens de poeira, criando confusão e desorientando os inimigos. Enquanto derrotava os pistoleiros, flashes de memória surgiram em sua mente. O homem que traíra sua confiança, o fogo cruzado que custara a vida de amigos, os olhares de medo e desespero que ele nunca esqueceria. Cada cicatriz em seu corpo contava histórias de traição, luta e sobrevivência. Mas ele sabia que a vingança não era apenas pessoal, era justiça. Após derrotar os 3 homens, ele avançou até o centro do salão onde o pianista continuava a tocar, mãos trêmulas sobre as teclas. O homem do chapéu parou, observando. Cada gesto ali dentro indicava mais do que medo, indicava segredos, conspirações escondidas. Ele sabia que Dry Creek não era apenas uma cidade pequena e silenciosa. Era um ponto estratégico, cheio de espiões e aliados ocultos do inimigo que ele caçava. Enquanto revisava mentalmente os movimentos da cidade, um sussurro chamou sua atenção. Uma mulher, vestida com um xale cinza, estava encostada na porta do balcão, observando cada movimento com olhos atentos. Ela se aproximou, passos leves e cautelosos. "Você procura resposta", disse ela, a voz baixa, quase um sussurro. "Posso ajudá-lo, mas não sem risco." O homem do chapéu ergueu uma sobrancelha, curioso, mas cauteloso. "E quem é você?" perguntou. "Alguém que conhece os segredos desta cidade", respondeu ela. "Mas cuidado, não todos podem ser confiáveis. Alguns homens que você derrubou hoje são apenas a ponta do iceberg. Há outros mais perigosos, observando, esperando o momento certo." Ela entregou-lhe uma pequena folha de papel com nomes e locais anotados, mostrando que a conspiração ia muito além do que ele imaginava. Ele leu rapidamente, cada nome soando como um aviso silencioso. Ajustou o chapéu, guardou o papel e assentiu. "Obrigado. Mas diga-me, posso confiar em você?" "Apenas o suficiente para sobreviver", respondeu a mulher, desaparecendo nas sombras antes que ele pudesse responder. O homem do chapéu sabia que o tempo não estava ao seu favor. Cada segundo na cidade aumentava o risco de emboscadas, de traições, de inimigos escondidos esperando pelo momento certo para atacar. Ele precisava agir, descobrir os aliados e localizar seu inimigo antes que mais vidas fossem perdidas. Enquanto caminhava pelas ruas, memórias de seu passado surgiram novamente. Lembranças de amigos que perdera, promessas quebradas, noites de solidão em que apenas a lua e o vento eram suas testemunhas. Cada memória reforçava sua determinação. Cada cicatriz lembrava-lhe que não havia espaço para erros. Ele era o homem do chapéu, e ninguém escaparia da justiça que trazia. A noite avançava e ele percebeu que alguém o seguia. Ajustou o chapéu e virou-se lentamente, revelando 2 homens à distância, escondidos entre sombras. Eles atiraram primeiro, mas ele já esperava, desviando com precisão e disparando em retorno. Um deles caiu no chão, ferido. O outro recuou, desaparecendo na escuridão. O homem do chapéu continuou a caminhar, cada passo calculado, cada sombra analisada. Ele sabia que Dry Creek guardava mais segredos do que aparentava. Havia armadilhas, aliados secretos, mensageiros do inimigo espalhados por toda a cidade. E, acima de tudo, havia o homem que ele buscava. Aquele que traíra sua vida, aquele que carregava a dívida de sangue que ele precisava saldar. Ao chegar no cemitério, ele fez uma pausa. Sob a luz da lua, os túmulos antigos contavam histórias de morte, perdas
e justiça esquecida. Ele caminhou entre lápides, lembrando-se de cada amigo perdido, cada traição sofrida, cada batalha enfrentada. Ajustou o chapéu, respirou fundo e murmurou: esta noite a justiça começa a se formar. E assim, com o silêncio da cidade como testemunha, o homem do chapéu preparou-se para enfrentar os próximos desafios, cada sombra guardando um inimigo, cada esquina uma armadilha. Dry Creek nunca mais seria a mesma, e ele sabia que a lenda que começava a se formar naquela noite ecoaria por todo o Velho Oeste. Capítulo 4. Perseguições e emboscadas. A madrugada chegou silenciosa sobre Dry Creek, carregando consigo um ar gelado e cortante. A cidade dormia sob o manto da escuridão, mas para o homem do chapéu a noite era um momento de ação. Cada sombra era um possível inimigo. Cada barulho de madeira rangendo ou vidro quebrando podia significar emboscada. Ele ajustou o chapéu, colocou a capa sobre os ombros e avançou pelas ruas estreitas, movendo-se como uma sombra entre sombras. O silêncio era quase absoluto, exceto pelo ranger ocasional de portas e o farfalhar do vento entre as construções de madeira. Ele sabia que seus inimigos estavam observando, esperando o momento certo para atacar. Mas o homem do chapéu não era apenas um pistoleiro, era estrategista, caçador, alguém que conhecia o Velho Oeste como ninguém. Cada passo seu era calculado, cada gesto uma preparação para o que estava por vir. Ao chegar na esquina do armazém abandonado, percebeu o movimento à distância. 2 homens encapuzados surgiram, tentando rodeá-lo pelas sombras. Sem hesitar, ele buscou cobertura atrás de um barril, avaliando a situação. O primeiro disparo ecoou pelo beco, mas ele já havia se movido, girando e acertando o primeiro inimigo com precisão cirúrgica. O segundo recuou, mas logo percebeu que Dry Creek estava cheia de armadilhas. Armadilhas que o homem do chapéu havia aprendido a usar a seu favor. A perseguição começou. O inimigo tentou escapar pelos becos, mas ele seguia silencioso e implacável, ajustando cada passo à escuridão, usando a cidade como aliada. Cada esquina revelava novos perigos. Homens escondidos, cordas armadas, barris cuidadosamente posicionados. Ele desviava com agilidade, cada movimento pensado, cada disparo controlado. Enquanto avançava, lembrou-se de uma promessa feita anos atrás a um amigo que perdera. Uma promessa de proteger os inocentes, de não permitir que injustiças permanecessem impunes. Cada memória reforçava sua determinação. Cada cicatriz em seu corpo lembrava que ele não podia falhar. Dry Creek não podia ser dominada pelo medo ou pela traição. Os inimigos se reagruparam em um beco mais largo, tentando cercá-lo. Mas ele não estava sozinho em conhecimento. Cada detalhe do terreno, cada sombra, cada obstáculo era sua vantagem. Com movimentos rápidos e precisos, ele derrubou 2 homens em disparos curtos e certeiros, forçando o restante a recuar ainda mais. A cidade inteira parecia conter a respiração, como se cada construção, cada poste e cada sombra estivesse consciente do confronto. O homem do chapéu decidiu então seguir uma pista que descobrira anteriormente. O cemitério nos arredores da cidade. Ali ele sabia, seu inimigo poderia ter um esconderijo, um ponto estratégico para observação e ataque. Caminhando silenciosamente, ele evitava cada galho quebrado, cada pedra solta, mantendo os sentidos atentos. A lua iluminava parcialmente a trilha, e cada sombra se transformava em uma ameaça em potencial. Chegando ao cemitério, percebeu sinais recentes de presença humana. Pegadas frescas na terra, restos de corda e marcas de armas. Ele se abaixou, examinando cuidadosamente cada detalhe, traçando mentalmente os movimentos de seus inimigos. Dry Creek não era apenas uma cidade pequena, era um tabuleiro de xadrez, e cada peça poderia ser fatal se subestimada. De repente, o som de cascos quebrando o silêncio chamou sua atenção. Ele rapidamente se escondeu atrás de uma lápide, ajustando o chapéu e preparando a arma. 2 cavaleiros se aproximavam pelo caminho lateral, suas sombras alongando-se sobre os túmulos. O primeiro tiro ecoou, disparado por um inimigo impaciente. Mas o homem do chapéu já esperava. Desviou com agilidade e disparou de volta, acertando um dos cavalos, derrubando o inimigo e criando confusão. O segundo cavaleiro tentou atacar, mas foi contido pela estratégia impecável do homem do chapéu. Ele avançava com precisão,
cada tiro calculado, cada movimento planejado. Quando o último inimigo caiu, o silêncio voltou, pesado e absoluto, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas secas e pelo vento cortante da madrugada. Enquanto caminhava pelo cemitério, encontrou uma pista que mudaria o rumo da noite. Um bilhete deixado próximo a um túmulo antigo, com instruções e nomes que indicavam uma reunião dos conspiradores na periferia da cidade. Ajustando o chapéu, ele percebeu que não havia tempo a perder. Dry Creek estava cheia de armadilhas e cada segundo poderia ser fatal. Ao se aproximar da periferia, percebeu uma construção abandonada, parcialmente escondida por arbustos e sombras. Movendo-se silencioso, ele se aproximou observando. Um grupo de homens armados reunia-se ali, discutindo planos, ignorando completamente sua presença. Ele anotou mentalmente cada rosto, cada arma, cada gesto. Cada detalhe contava. Cada passo seu seria decisivo. O homem do chapéu sabia que enfrentar todos de uma vez seria suicídio. Ele precisava de estratégia, de paciência, de inteligência. Então recuou silenciosamente, planejando a próxima ação. Atrair parte dos inimigos para armadilhas, isolar alvos e reduzir o risco. Cada passo era pensado, cada sombra analisada. Dry Creek estava prestes a testemunhar o que significava enfrentar alguém que transformava paciência e precisão em armas mortais. Enquanto o vento soprava frio pela periferia da cidade, ele ajustou o chapéu e murmurou para si mesmo: a noite ainda é jovem e cada sombra vai pagar pelo que fez. E assim, o homem do chapéu desapareceu nas sombras da periferia, pronto para continuar sua vingança, sabendo que Dry Creek estava cheia de inimigos, armadilhas e segredos. Cada passo que ele dava consolidava sua reputação, e a lenda do homem de chapéu crescia silenciosa, como a sombra que se estendia sobre a cidade inteira. Capítulo 5. Duelos e traições. A manhã seguinte em Dry Creek nasceu silenciosa, com a névoa se dissipando lentamente e o sol tingindo o horizonte de tons laranja e dourados. As ruas de terra batida estavam desertas, mas o homem do chapéu já estava em movimento. Ele caminhava com passos firmes e calculados, cada gesto medido, cada olhar atento. Sabia que a cidade estava cheia de olhares curiosos, espiões e armadilhas, e que hoje seria o dia de confrontos inevitáveis. Seu primeiro destino era o saloon, onde rumores indicavam que alguns de seus inimigos ainda se escondiam, observando e esperando o momento certo para agir. O ranger da porta de madeira ecoou pelo salão vazio, e o pianista, assustado, parou de tocar. O homem do chapéu caminhou até o balcão, ajustando a aba do chapéu enquanto olhava para cada canto, cada sombra, cada detalhe. Procurando problemas ou respostas? Perguntou o barman com cautela, sem tirar os olhos dele. Ambos, respondeu o homem do chapéu, a voz baixa e firme. E aqueles que planejam traição também. Enquanto falava, percebeu movimentos suspeitos atrás de algumas portas. 2 homens saíram de repente, pistolas em punho, tentando surpreendê-lo. Mas ele estava pronto. Desviou com agilidade, disparando com precisão. O primeiro caiu no chão, atingido no ombro. O segundo recuou, ferido, mas ainda pronto para reagir. O salão tornou-se palco de um confronto intenso. Cada tiro ecoava entre as paredes de madeira. Cada cadeira derrubada e cada mesa quebrada aumentava a tensão. O homem do chapéu movia-se com destreza, utilizando cada obstáculo como cobertura, cada sombra como aliada. Ele não apenas atirava, calculava, estudava os movimentos, antecipava as ações de seus inimigos. Enquanto derrotava os homens que tentavam emboscá-lo, flashes de memória surgiam em sua mente. Lembrou-se de amigos perdidos, promessas quebradas e da traição que o trouxe até Dry Creek. Cada cicatriz em seu corpo contava uma história de sangue, pólvora e sobrevivência. Mas ele sabia que a vingança não era apenas pessoal, era justiça. Após o confronto, ele percebeu que o perigo estava longe de terminar. Um mensageiro escapou durante a confusão, levando consigo informações vitais que poderiam colocar outros inocentes em risco. Ajustando o chapéu, ele seguiu o mensageiro pelas ruas estreitas, cada passo silencioso e calculado. A cidade inteira parecia assistir à perseguição em silêncio, como se cada construção, cada sombra, cada poste estivesse consciente do que aconteceria.
O mensageiro entrou em um beco estreito, tentando despistá-lo. O homem do chapéu avançou com cautela, cada passo analisando o terreno, cada gesto calculando a próxima ação. Quando o mensageiro percebeu que seria alcançado, sacou a arma. Mas o homem do chapéu já esperava. Um tiro rápido e certeiro desarmou o inimigo, que caiu ao chão sem chances de reação. Ele recuperou o bilhete que o mensageiro carregava, revelando detalhes cruciais sobre os planos do inimigo. Nomes, locais e horários que indicavam uma reunião de conspiradores ainda naquela noite. Cada palavra do bilhete reforçava a certeza de que Dry Creek estava cheia de armadilhas, traições e homens dispostos a matar para proteger segredos antigos. Enquanto caminhava de volta pelas ruas, encontrou a mulher que o ajudara anteriormente. Ela observava cada movimento dele com atenção. E quando se aproximou, sussurrou: "Há algo que você precisa saber. Nem todos os aliados são confiáveis. Alguns homens da cidade trabalham secretamente para o inimigo que você busca." "Eu sei", respondeu ele, ajustando o chapéu. "Mas cada sombra será iluminada." Juntos traçaram planos para a noite. O homem do chapéu precisava preparar armadilhas, observar movimentos e isolar os inimigos, garantindo que nenhum inocente fosse prejudicado. Ele sabia que cada erro poderia custar vidas e que cada decisão deveria ser calculada com precisão. Quando a noite caiu novamente, Dry Creek estava envolta em silêncio e sombras. O homem do chapéu preparou-se para enfrentar não apenas homens armados, mas a traição que corria nas veias da cidade. Cada beco, cada esquina, cada casa abandonada poderia esconder inimigos. Cada suspiro do vento poderia indicar perigo iminente. A primeira emboscada ocorreu em frente à delegacia. 2 homens surgiram tentando cercá-lo, mas ele estava pronto. Cada disparo foi calculado, cada movimento previsível e mortal. Um dos inimigos caiu no chão, ferido. O outro recuou, apenas para ser confrontado por uma armadilha que o homem do chapéu havia preparado previamente. Enquanto avançava pela cidade, percebeu que alguns moradores observavam, tentando entender o que acontecia. O medo estava presente, mas também o respeito. Dry Creek estava aprendendo, da forma mais dura, que justiça podia vir de alguém solitário, determinado e implacável. Em uma das ruas laterais, encontrou um velho conhecido, um antigo amigo que havia sido corrompido pelo inimigo que ele caçava. O reencontro foi breve e tenso. "Você me seguiu até aqui", disse o velho, a mão no coldre. "Ainda confia em mim?" "A confiança morreu há muito tempo", respondeu o homem do chapéu, a voz fria. "Mas a justiça precisa ser feita, e você pode ajudar ou se tornar apenas mais uma sombra caída." O velho hesitou, lembrando das noites de camaradagem, das promessas e dos segredos compartilhados. Mas vendo a determinação nos olhos do homem do chapéu, percebeu que não havia espaço para hesitação. Ele acenou lentamente, indicando que seguiria seu plano, pelo menos por aquela noite. Enquanto isso, novos inimigos surgiam, e o homem do chapéu sabia que a batalha estava apenas começando. Cada movimento era estudado, cada disparo controlado, cada sombra analisada. Dry Creek se tornava o palco de uma luta entre passado, vingança e justiça. Ao final da noite, ele voltou ao cemitério ajustando o chapéu, observando a lua refletir sobre os túmulos antigos. Cada cicatriz, cada memória e cada passo o lembravam de sua missão. Ele não era apenas um homem. Era uma lenda em formação, alguém que transformava paciência, estratégia e precisão em justiça implacável. O capítulo terminou com a certeza de que Dry Creek jamais seria a mesma. Cada sombra, cada esquina, cada rosto carregava lembranças da noite de duelos, emboscadas e traições. O homem do chapéu, silencioso e determinado, desapareceu nas sombras da cidade, preparando-se para os próximos desafios, sabendo que a vingança e a justiça que buscava ainda estavam por vir. Capítulo 6. Grandes duelos e estratégias. A madrugada em Dry Creek trouxe consigo um silêncio pesado, quebrado apenas pelo farfalhar do vento entre as construções de madeira e pelo ranger ocasional de portas antigas. O homem do chapéu caminhava pelas ruas com passos medidos, cada gesto calculado, cada sombra observada. Ele sabia que a cidade estava cheia de espiões e inimigos, e que aquela noite seria decisiva. Cada passo poderia levar à vingança ou à morte. Seu primeiro destino foi a periferia da cidade,
onde descobrira que os conspiradores planejavam uma reunião secreta. As ruas estreitas e becos escuros eram perfeitos para armadilhas, e ele aproveitou cada detalhe do terreno. Barras, caixas e paredes de madeira eram aliados silenciosos, prontos para proteger ou desorientar. Cada passo seu era calculado, cada som ouvido, cada sombra estudada. Chegando próximo ao armazém abandonado, ele percebeu movimento. 5 homens reunidos, armados e em alerta. Ajustando o chapéu, ele avançou silenciosamente, observando cada gesto. Sabia que enfrentá-los de frente seria arriscado. Precisava de estratégia. Primeiro isolou 2 homens em um beco lateral, criando a ilusão de que poderiam escapar. Quando eles avançaram, ele utilizou a posição elevada de um telhado próximo para disparar, derrubando-os sem alertar os outros. Um tiro preciso, rápido e silencioso, eliminando a ameaça antes que pudessem reagir. Enquanto os outros 3 homens se reagruparam, ele preparou armadilhas improvisadas com cordas e barris, utilizando a geografia da cidade como aliada. Cada esquina, cada porta, cada sombra se tornou uma ferramenta de estratégia, transformando o terreno urbano em uma extensão de seu próprio instinto de caça. O primeiro grande duelo começou no beco central da cidade. 2 homens avançaram ao mesmo tempo, pistolas em punho, atirando com precisão. O homem do chapéu desviou, rolou sobre o chão e contra-atacou com tiros rápidos, acertando ambos sem se expor diretamente. Cada movimento era calculado, cada disparo mortal. O som ecoou pelas ruas, misturando-se ao vento e aos rangidos das construções. Enquanto avançava, lembrou-se de traidores antigos, amigos perdidos e promessas quebradas. Cada memória reforçava sua determinação. Dry Creek não era apenas um campo de batalha. Era um teste de paciência, inteligência e resistência. Cada cicatriz em seu corpo contava histórias de batalhas passadas. E ele sabia que aquele confronto definira mais do que vingança. Definira sua própria lenda. Ao sair do beco, percebeu que outros inimigos haviam se agrupado próximo ao saloon. Um tiro distante indicou que um dos pistoleiros ainda tentava surpreendê-lo. Ajustando o chapéu, ele utilizou a escuridão e a posição elevada de uma varanda para disparar, derrubando o inimigo antes que pudesse reagir. Cada passo seu era calculado. Cada tiro tinha objetivo e precisão. Enquanto a noite avançava, o homem do chapéu encontrou uma figura familiar, a mulher que anteriormente lhe fornecera informações. Ela observava de um ponto elevado, sinalizando discretamente a presença de outros inimigos escondidos nas sombras. Ele entendeu a mensagem e avançou com cautela, traçando mentalmente o caminho mais seguro e estratégico. A tensão aumentou quando percebeu que um antigo amigo, corrompido pelo inimigo, estava entre os conspiradores. Um breve confronto verbal revelou a gravidade da traição. "Você poderia ter confiado em mim", disse o amigo, arma em punho. "Confiança morreu há muito tempo", respondeu o homem do chapéu, a voz fria. "Mas ainda há justiça a ser feita." O amigo hesitou, lembrando das antigas promessas e camaradagem, mas o dever de proteger Dry Creek falou mais alto. Ele abaixou a arma, permitindo que o homem do chapéu avançasse, mas deixando claro que a tensão entre eles não terminaria ali. Enquanto isso, os últimos conspiradores se reagruparam em um beco escuro, preparando armadilhas e planejando emboscadas. O homem do chapéu, observando de um ponto elevado, traçou um plano para isolar e neutralizar cada ameaça sem se expor completamente. Cada detalhe, cada sombra, cada ruído era levado em consideração. O segundo duelo da noite ocorreu quando ele atraiu 2 inimigos para uma área aberta. Movendo-se entre barris e caixas, ele desviou dos tiros e contra-atacou com precisão, derrubando um inimigo e forçando o outro a recuar. A estratégia estava funcionando. Cada movimento calculado reduzia os números do inimigo, sem comprometer sua segurança. Enquanto caminhava pelo centro da cidade, observou que Dry Creek começava a despertar, curiosa e temerosa. Moradores escondidos em janelas e portas assistiam à cena silenciosa, percebendo que a cidade estava sendo moldada por alguém solitário, determinado e implacável. O homem do chapéu era mais do que um pistoleiro. Era uma lenda em construção, alguém que transformava paciência, estratégia e precisão em justiça letal. O clímax da noite chegou
quando ele localizou o último grupo de inimigos reunido em frente à delegacia. 5 homens armados, preparados para confronto final. Ajustando o chapéu, ele planejou cada passo. Distrações, tiros calculados, movimentação entre sombras e cobertura. Quando avançou, os disparos ecoaram, barris explodiram com estilhaços de madeira, e a cidade inteira parecia segurar a respiração. Cada movimento era mortal, cada disparo certeiro. O homem do chapéu neutralizou os inimigos com precisão cirúrgica, utilizando estratégia e inteligência, ao invés de força bruta. Quando o último conspirador caiu, ele permaneceu imóvel, respirando profundamente, observando o resultado de sua estratégia. Dry Creek estava segura, pelo menos por aquela noite, e a lenda do homem do chapéu crescia silenciosa, como uma sombra sobre a cidade. Ao final da madrugada, ele caminhou de volta ao cemitério, ajustando o chapéu, refletindo sobre os confrontos e traições enfrentadas. Cada cicatriz, cada memória, cada passo dado naquela noite reforçava sua determinação. Dry Creek nunca mais seria a mesma. Ele havia transformado paciência, estratégia e precisão em justiça, consolidando a lenda do homem do chapéu, alguém que surgia das sombras para enfrentar injustiças, traidores e inimigos com habilidade e inteligência incomparáveis. Capítulo 7. O clímax e a lenda. A cidade de Dry Creek acordou sob um silêncio pesado naquela manhã, como se o próprio vento contivesse o fôlego em respeito ao que estava prestes a acontecer. O homem do chapéu caminhava pelas ruas de terra batida com passos firmes, olhos atentos a cada detalhe, mãos sempre próximas ao revólver. Ele sabia que aquele dia marcaria o fim da caçada, ou o início de seu próprio fim. Cada sombra, cada construção, cada murmúrio da cidade poderia esconder um inimigo, uma armadilha ou uma traição. As ruas estavam desertas, exceto por alguns moradores que observavam de janelas e portas. O homem do chapéu ajustou a aba do chapéu, olhando para cada rosto que podia ter informações, cada sombra que podia abrigar perigo. Dry Creek era pequena, mas cheia de segredos. Cada passo seu exigia cuidado, inteligência e precisão. Seu destino era a velha mina abandonada nos arredores da cidade, onde seu inimigo final aguardava, cercado de aliados e armadilhas. Ele sabia que seria uma batalha decisiva e que cada movimento deveria ser calculado. Ajustando o casaco e segurando o revólver com firmeza, avançou silenciosamente, estudando o terreno, analisando cada detalhe. Chegando à entrada da mina, ele encontrou rastros recentes, pegadas na terra úmida, marcas de corda, sinais de movimentação de armas. Sabia que o inimigo estava preparado, que cada passo seu seria observado e que qualquer erro seria fatal. Mas ele não temia. Cada cicatriz, cada memória, cada duelo passado o havia preparado para aquele momento. O confronto começou quando 2 guardas surgiram na entrada da mina. Movendo-se entre pedras e sombras, ele disparou com precisão, neutralizando-os antes que pudessem reagir. Cada tiro ecoou pela mina e pelos arredores, misturando-se ao farfalhar do vento e ao ranger da madeira antiga. Enquanto avançava para o interior, memórias de traições e perdas surgiram em flashes. Amigos mortos, promessas quebradas, noites de solidão, tudo convergia para aquele momento. Ele sabia que a vingança era apenas parte da justiça que buscava, e que o inimigo final carregava não apenas culpa, mas a responsabilidade por anos de sofrimento e medo. Dentro da mina, o ar estava pesado, carregado de poeira e tensão. Lanternas pendiam de vigas antigas, lançando sombras que dançavam nas paredes. Seu inimigo final surgiu, emergindo da escuridão com um sorriso frio, cercado de homens armados. Então finalmente chegou, disse o inimigo, a voz carregada de desprezo. Achei que não teria coragem. Não é coragem, respondeu o homem do chapéu, a voz firme e olhos frios. É justiça, e hoje você vai pagar por tudo. O duelo que se seguiu foi intenso e calculado. Cada tiro era disparado com precisão. Cada movimento antecipava o do inimigo. Ele avançava entre pilares e destroços, utilizando o terreno a seu favor, neutralizando os guardas com rapidez cirúrgica. Cada disparo, cada passo, cada sombra tornava-se parte de sua estratégia, transformando a mina em um campo de batalha mortal. O inimigo tentou fugir para um túnel mais profundo, mas o homem do chapéu estava preparado. Movendo-se silenciosamente,
bloqueou a passagem, forçando o adversário a confrontá-lo diretamente. O embate final era inevitável. 2 homens, um revólver em cada mão. Cada olhar carregado de histórias, perdas e ódio contido. O primeiro disparo ecoou, seguido por reflexos rápidos, tiros desviados e passos calculados. Cada movimento era letal, cada instante decisivo. Memórias de antigos duelos, traições e perdas guiaram os reflexos do homem do chapéu. Ele sabia que apenas um sairia vivo daquele confronto. Após um instante que pareceu durar uma eternidade, o homem do chapéu conseguiu desarmar o inimigo, apontando o revólver diretamente para ele. A respiração era pesada, os olhos carregados de tensão e determinação. "É o fim", disse o homem do chapéu, a voz fria e firme, "e desta vez não haverá fuga." O inimigo, derrotado, caiu de joelhos, reconhecendo que a vingança, a justiça e a determinação haviam finalmente se concretizado. A mina estava silenciosa novamente, quebrada apenas pelo eco distante do vento entre as pedras e vigas antigas. O homem do chapéu caminhou lentamente pelo interior da mina, ajustando o chapéu, observando os rastros de batalha e refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Cada sombra, cada passo, cada disparo o havia moldado, transformando-o de um homem solitário em uma lenda viva do Velho Oeste. Enquanto a luz do sol começava a entrar pelas frestas da mina, Dry Creek despertava novamente. A cidade testemunhara a justiça de alguém que não conhecia medo, que transformava paciência, estratégia e precisão em armas mortais contra a injustiça e a traição. Moradores saíam de portas e janelas, observando a cidade que ainda respirava, agora livre das ameaças que a haviam assombrado por tanto tempo. O homem do chapéu saiu da mina, ajustando a aba do chapéu, olhando para o horizonte. Cada cicatriz, cada memória, cada duelo enfrentado havia consolidado sua lenda. Ele não era apenas um pistoleiro, era símbolo de justiça, vingança e determinação. Dry Creek jamais esqueceria aquela noite, e histórias sobre o homem do chapéu se espalhariam por todo o Velho Oeste. Enquanto se afastava, caminhando sozinho pelas estradas de terra, ele sabia que sua jornada não terminava ali. Haveria outras cidades, outros inimigos, outras injustiças, mas a lenda do homem do chapéu estava firmemente consolidada. Um homem solitário, calculista, frio e preciso, que surgia das sombras para enfrentar a traição e a injustiça, deixando sua marca indelével em cada cidade que cruzava. O vento soprava, carregando poeira e o eco distante de balas, lembrando que o Velho Oeste era impiedoso, mas que, às vezes, a justiça podia vir de um homem solitário, determinado e implacável. O homem do chapéu desapareceu nas sombras da estrada, deixando Dry Creek livre e silenciosa, e sua lenda começando a se espalhar, eterna e intocável. Capítulo 8. O cerco de Dry Creek. O sol começava a se erguer sobre Dry Creek, tingindo as ruas de tons dourados e laranjas, mas a cidade já sentia o peso da tensão. O homem do chapéu sabia que não havia mais espaço para erros. Os inimigos restantes estavam se reorganizando, preparando um cerco que poderia envolver toda a cidade. Ele caminhava silencioso pelas ruas, cada passo calculado, cada sombra observada, atento a qualquer sinal de movimento. Os moradores, embora com medo, começavam a se mobilizar discretamente. Alguns escondiam armas em casa, outros trancavam portas, mas todos sabiam que aquela cidade pequena estava prestes a se tornar palco de uma guerra silenciosa. O homem do chapéu passava por eles sem cumprimentar. Sua presença já falava por si. Cada olhar que encontrava era carregado de expectativa e apreensão. Ele começou sua ronda pela periferia, verificando pontos estratégicos e possíveis rotas de ataque. O vento frio carregava o cheiro de pólvora antiga, lembrando-o das batalhas passadas. Cada beco, cada construção abandonada, cada sombra no horizonte poderia ser o ponto de emboscada do inimigo. Ele ajustou o chapéu, posicionou as armas e começou a traçar mentalmente as estratégias para enfrentar o cerco que se aproximava. De repente, um grito abafado rompeu o silêncio da manhã. Ele correu em direção ao som e encontrou um mensageiro ferido, caído perto da antiga ferraria. O jovem tentava entregar uma carta, mas um ferimento no ombro dificultava seus movimentos. O homem do chapéu o ajudou a levantar, examinou rapidamente o bilhete e leu os detalhes.
Os inimigos planejavam cercar a cidade à tarde, bloqueando saídas e atacando pontos estratégicos para capturar qualquer resistência. A cidade inteira poderia se tornar uma armadilha mortal. Mas o Homem do Chapéu não recuou. Ele começou a posicionar aliados confiáveis, distribuindo informações estratégicas para moradores que poderiam ajudar a proteger pontos vitais. Cada esquina, cada barril, cada casa abandonada seria utilizada como cobertura ou ponto de ataque, transformando Dry Creek em um labirinto defensivo para quem ousasse cercá-la. Enquanto ajustava armadilhas, o Homem do Chapéu lembrou-se de antigos duelos e estratégias que aprendera no Velho Oeste. Cada movimento dos inimigos podia ser antecipado, cada passo calculado. Ele traçou mentalmente rotas de fuga, pontos de tiro e locais para isolar os atacantes. Dry Creek se tornaria um tabuleiro de xadrez mortal, e ele era o jogador mais experiente. À medida que o dia avançava, sinais do cerco tornavam-se visíveis. Nuvens de poeira no horizonte, cavalos galopando nas trilhas próximas e olhares atentos surgindo em cada colina. O Homem do Chapéu avançou com cautela, observando cada detalhe. Ele sabia que o ataque final exigiria não apenas habilidade com armas, mas inteligência, paciência e precisão. No começo da tarde, os primeiros inimigos apareceram avançando pelas ruas principais. O Homem do Chapéu usou a geografia da cidade a seu favor, movendo-se silencioso entre sombras e obstáculos, disparando apenas quando necessário. Cada tiro era calculado, para reduzir o número de atacantes sem alertar todos os inimigos ao mesmo tempo. Enquanto enfrentava os primeiros confrontos, um aliado inesperado surgiu. O antigo amigo que ele havia confrontado em capítulos anteriores. Ele trouxe informações sobre rotas secretas de aproximação dos inimigos, ajudando a antecipar seus movimentos. Juntos, o Homem do Chapéu e o aliado traçaram novas estratégias, usando cada beco e cada construção como vantagem. O cerco se intensificou. Os inimigos tentavam entrar pelas laterais da cidade, mas o Homem do Chapéu já havia preparado armadilhas, cordas tensas, barris posicionados e pequenas barricadas que poderiam derrubar ou atrasar qualquer avanço. Cada disparo, cada explosão de madeira e cada emboscada contribuíam para reduzir a força dos atacantes. Enquanto avançava, ele percebeu que alguns moradores estavam em perigo. Mulheres e crianças escondidas em casas foram rapidamente guiadas para locais seguros, protegidas por barricadas improvisadas. O Homem do Chapéu sabia que a cidade inteira dependia de sua liderança silenciosa. Cada ação sua era crucial. O ponto mais crítico surgiu quando os inimigos conseguiram chegar ao centro da cidade, disparando e tentando tomar o salão como base de operações. O Homem do Chapéu avançou, usando a posição elevada de uma varanda para disparar, acertando tiros que desorientaram os atacantes. Cada passo era mortal, cada movimento estratégico. Enquanto o cerco se intensificava, ele percebeu que o inimigo final ainda não havia aparecido. Mas sinais de sua presença eram claros. Rastros, observadores e pequenas provocações que indicavam que o confronto decisivo estava próximo. O Homem do Chapéu ajustou o chapéu, respirou fundo e se preparou mentalmente. Dry Creek estava cercada, mas ele não recuaria. O resto do dia foi um jogo de paciência e precisão. Cada movimento dos inimigos era analisado, cada sombra estudada. Ele conseguiu isolar pequenos grupos de atacantes, neutralizando-os rapidamente e evitando que o cerco se fechasse completamente. Dry Creek estava viva, graças à estratégia e determinação do Homem do Chapéu. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de vermelho, a cidade parecia segurar a respiração. O Homem do Chapéu sabia que o inimigo final não tardaria a aparecer. Ajustou o revólver, posicionou aliados em locais estratégicos e esperou. Cada instante era crucial. Cada movimento poderia decidir quem sobreviveria àquele cerco. A noite caiu, trazendo consigo a tensão máxima. Dry Creek estava cercada, mas preparada. O Homem do Chapéu caminhava silencioso pelas ruas, ajustando armadilhas finais, verificando rotas de fuga e observando cada sombra. O confronto decisivo estava próximo, e ele sabia que aquela noite definiria o futuro da cidade e consolidaria de vez sua lenda no Velho Oeste. Capítulo 9. A Batalha Final. Começa.
A lua surgia lentamente no céu de Dry Creek, banhando a cidade em tons prateados e sombras alongadas. O vento carregava o cheiro de pólvora e poeira, prenunciando que a noite seria decisiva. O homem do chapéu caminhava pelas ruas centrais, cada passo calculado, olhos atentos a cada detalhe. Ele sabia que a batalha final estava prestes a começar e que cada decisão seria crucial para a sobrevivência da cidade e sua própria. O cerco estava quase completo. Inimigos avançavam pelas laterais e pelas ruas principais, tentando tomar pontos estratégicos, mas o homem do chapéu havia previsto cada movimento. Barricadas improvisadas bloqueavam passagens, armadilhas escondidas atrasavam avanços e moradores confiáveis foram posicionados em locais estratégicos, prontos para defender a cidade. Cada rua se tornava um tabuleiro de guerra, cada esquina uma oportunidade de ataque ou defesa. O primeiro confronto direto começou quando um grupo de 5 homens tentou invadir o armazém central, que funcionava como base temporária do Homem do Chapéu. Ele surgiu das sombras, movendo-se com precisão entre barris e destroços, disparando com precisão cirúrgica. 2 homens caíram imediatamente, atingidos em pontos vitais. O restante recuou confuso e desorientado, enquanto ele desaparecia novamente nas sombras, tornando-se quase impossível de ser atingido. Enquanto avançava, lembranças de duelos passados surgiam em sua mente. Amigos perdidos, traições, emboscadas, cada memória reforçava sua determinação. Ele sabia que a vingança era apenas parte da justiça que buscava, mas agora, mais do que nunca, a sobrevivência da cidade estava em suas mãos. Cada tiro, cada movimento, cada decisão era vital. No salão, o inimigo havia instalado observadores. O homem do chapéu entrou sorrateiramente, ajustando o chapéu para não revelar sua identidade. Ele estudou cada sombra, cada movimento, preparando-se para atacar. Quando 2 homens surgiram atrás do balcão, ele disparou rapidamente, derrubando-os antes que pudessem reagir. Cada ação sua era calculada, cada disparo certeiro, transformando o ambiente em uma extensão de sua estratégia. Enquanto a batalha se desenrolava, percebeu que o inimigo final ainda não havia se revelado. Mas sinais de sua presença eram claros: rastros recentes, movimentação coordenada e provocações que indicavam sua chegada iminente. O homem do chapéu ajustou o revólver, respirou fundo e se posicionou em um ponto estratégico pronto para o confronto decisivo. O segundo confronto surgiu nas ruas laterais, quando 2 grupos de inimigos tentaram cercá-lo simultaneamente. Movendo-se com agilidade entre sombras e obstáculos, ele disparou com precisão, neutralizando os atacantes aos poucos. Cada tiro era calculado. Cada movimento antecipava a ação do inimigo. Dry Creek tornava-se um campo de batalha, mas o homem do chapéu estava um passo à frente de todos. Enquanto os inimigos se reagruparam para uma ofensiva mais organizada, ele percebeu sinais de traição dentro da própria cidade. Alguns moradores, corrompidos pelo medo ou pela promessa de recompensa, haviam fornecido informações aos inimigos. Mas ele não hesitou. Ajustou rapidamente a estratégia, isolando os traidores e garantindo que não pudessem comprometer a defesa da cidade. O ponto crítico da noite chegou quando o inimigo final finalmente surgiu. O homem que traíra sua confiança e desencadeara toda a sequência de eventos que levaram Dry Creek ao caos. Ele apareceu acompanhado de um grupo armado, determinado a eliminar o homem do chapéu de uma vez por todas. O confronto direto era inevitável, e a tensão na cidade atingiu seu ápice. O homem do chapéu ajustou o chapéu, respirou fundo e avançou lentamente. Cada passo medido, cada movimento calculado. Ele sabia que o inimigo era experiente, rápido e letal. Cada disparo, cada gesto, cada sombra poderia decidir o resultado daquele duelo. As ruas de Dry Creek, silenciosas até então, tornaram-se o palco de uma batalha que definiria a sobrevivência da cidade e a lenda do Homem do Chapéu. O primeiro tiro ecoou, seguido por reflexos rápidos, tiros desviados e movimentação estratégica. Cada homem no grupo do inimigo foi neutralizado progressivamente, enquanto o duelo central se aproximava. O Homem do Chapéu utilizava cada obstáculo, cada sombra e cada detalhe do ambiente a seu favor, transformando o terreno urbano em uma extensão de sua própria habilidade. Quando restaram apenas ele e o inimigo final,
O silêncio se instalou. A cidade parecia conter a respiração, cada construção, cada sombra testemunhando aquele momento decisivo. O homem do chapéu e seu adversário se encaram, cada um medindo o outro, cada gesto carregado de tensão. Finalmente, disse o inimigo a voz fria e cheia de desprezo. Achei que você não teria coragem. Não é coragem, respondeu o homem do chapéu, ajustando o chapéu. É justiça. E você vai pagar por tudo. O duelo final começou. Cada tiro, cada passo, cada movimento era calculado. Reflexos, estratégias e experiências passadas guiavam os movimentos do homem do chapéu. Cada disparo desarmava ou atrasava o inimigo. Cada sombra oferecia cobertura. E cada instante era crucial. Após um confronto intenso, ele conseguiu desarmar o inimigo final, apontando o revólver diretamente para ele. A respiração pesada, os olhos frios e determinados. Acabou, disse o homem do chapéu, a voz firme. E desta vez não haverá fuga. O inimigo caiu, derrotado, reconhecendo a justiça que o homem do chapéu representava. A batalha final em Dry Creek havia terminado. A cidade, embora marcada por destruição e tensão, estava livre da ameaça que pairava sobre ela há semanas. O homem do chapéu caminhou lentamente pelas ruas, ajustando o chapéu, observando os moradores que saíam de suas casas, cautelosos, mas aliviados. Cada cicatriz, cada memória e cada tiro disparado naquela noite consolidava sua lenda. Dry Creek jamais esqueceria aquela batalha, e histórias sobre o homem do chapéu se espalhariam por todo o Velho Oeste, transformando-o em mito. O vento soprava frio, trazendo o cheiro de pólvora e terra, lembrando que o Velho Oeste era impiedoso, mas que às vezes a justiça podia surgir das sombras, na forma de um homem solitário, preciso e implacável. O homem do chapéu desapareceu nas sombras da cidade, deixando Dry Creek segura e sua lenda eternizada. Capítulo 10. O desfecho da batalha. O sol começava a despontar no horizonte, tingindo Dry Creek de tons dourados e avermelhados, enquanto o silêncio da manhã contrastava com o caos da noite anterior. As ruas ainda estavam marcadas por tiros, destroços e pegadas de cavalos. O homem do chapéu caminhava lentamente entre os escombros, ajustando o chapéu e observando cada detalhe. Cada passo carregava a consciência de que a batalha havia acabado, mas que ainda restava restaurar ordem e justiça. Moradores começaram a sair de suas casas, cautelosos, observando a cidade com olhos atentos. Alguns ajudavam a remover barricadas improvisadas, outros cuidavam de feridos. O homem do chapéu se aproximava, silencioso, avaliando a situação. Ele sabia que seu papel não era apenas derrotar inimigos, mas garantir que a cidade pudesse se reerguer. Cada movimento seu era meticuloso, cada gesto calculado, lembrando a todos que a justiça podia surgir de um homem solitário. Enquanto caminhava pelo centro da cidade, encontrou o barman do salão limpando o balcão danificado. Eles trocaram um olhar silencioso. O homem do chapéu sabia que aquele homem havia ficado ao lado da cidade durante a batalha e que a coragem, mesmo nos pequenos gestos, fazia diferença. Sem palavras, apenas um aceno, ele continuou seu caminho. As cicatrizes da batalha estavam por toda parte. Portas quebradas, mesas destruídas, vidros estilhaçados. Mas, para o homem do chapéu, cada marca contava uma história de resistência, de coragem e de estratégia bem-sucedida. Ele caminhava entre os moradores, observando sinais de colaboração e esperança. Dry Creek estava viva novamente, graças a cada gesto, cada emboscada e cada tiro calculado. Enquanto isso, alguns dos traidores ainda permaneciam escondidos, temendo represálias. O homem do chapéu sabia que a justiça deveria ser imparcial. Ele procurou cada um, oferecendo a escolha de se redimir ou enfrentar a consequência de seus atos. Alguns aceitaram colaborar, ajudando a reparar a cidade, enquanto outros optaram por se afastar para nunca mais retornar. Cada decisão reforçava a autoridade silenciosa que ele exercia sobre Dry Creek. O momento mais emotivo do desfecho aconteceu quando ele encontrou antigos aliados e amigos que haviam sobrevivido aos duelos e traições passadas. Olhares se cruzaram silenciosos, carregados de memória e entendimento. Não era necessário dizer palavras. Cada um sabia o preço da justiça, o valor da lealdade e a intensidade da vingança.
Enquanto a tarde avançava, o Homem do Chapéu começou a organizar a segurança da cidade. Moradores foram instruídos sobre pontos estratégicos, rotas de observação e locais seguros. Dry Creek precisava estar pronta para qualquer ameaça futura, mas agora sob a proteção de uma lenda que havia surgido das sombras. Cada decisão, cada conselho, cada instrução reforçava que a cidade não dependeria mais de medo ou silêncio, mas de estratégia, coragem e vigilância. No cemitério, ele se deteve por alguns minutos, observando as lápides antigas, lembrando das perdas que o levaram até aquele ponto. Cada memória reforçava sua missão. Justiça não era apenas vingança, mas equilíbrio, proteção e responsabilidade. Ajustou o chapéu, respirou fundo e seguiu seu caminho pelas ruas, deixando um rastro de respeito silencioso entre os moradores. O Homem do Chapéu sabia que Dry Creek jamais seria a mesma. Cada sombra carregava lembranças da batalha. Cada esquina contava histórias de estratégia e coragem, e cada olhar dos moradores refletia respeito e gratidão. Ele havia transformado uma cidade sitiada em um exemplo de resistência, mostrando que mesmo o Velho Oeste podia ter justiça, mesmo quando surgia de um homem solitário, preciso e determinado. Enquanto o sol se punha novamente, tingindo o céu de tons vermelhos e alaranjados, o Homem do Chapéu subiu a colina que cercava a cidade. De lá observou Dry Creek inteira. Cada rua, cada construção, cada sombra. Ele sabia que sua jornada não terminava ali. Outras cidades, outros inimigos, outras injustiças aguardavam. Mas naquele momento a cidade estava segura e sua lenda consolidada. Com um último ajuste no chapéu, ele desapareceu nas sombras da estrada, deixando Dry Creek viva, organizada e protegida, marcada para sempre pela justiça implacável e silenciosa de um homem que transformou paciência, estratégia e precisão em lenda. Capítulo 11. Epílogo e a lenda do Homem do Chapéu. O amanhecer chegou em Dry Creek como um sopro de esperança. A cidade, marcada pelos confrontos da noite anterior, parecia respirar novamente, com ruas silenciosas, poeira subindo levemente com o vento e o sol tingindo as construções de tons dourados. O Homem do Chapéu caminhava sozinho, passos firmes e calculados, observando a cidade que agora se erguia sobre a destruição. Cada sombra, cada detalhe, cada construção lembrava a intensidade da batalha e a determinação necessária para restaurar a ordem. Enquanto avançava pelo centro da cidade, moradores surgiam de suas casas, cautelosos, mas curiosos. Alguns carregavam suprimentos, outros limpavam destroços. Mas todos reconheciam a presença do homem que havia mudado o destino de Dry Creek. Ele não precisava de palavras. Cada gesto silencioso de respeito falava mais do que qualquer discurso. O Homem do Chapéu dirigiu-se primeiro ao salão, símbolo de tantas batalhas e de intrigas passadas. As portas rangiam ao abrir, revelando mesas quebradas e cadeiras espalhadas. Ele caminhou entre elas, observando cada detalhe, ajustando o chapéu, refletindo sobre o caminho percorrido. O salão, assim como a cidade, precisava de reconstrução, mas estava vivo novamente e isso era suficiente. Enquanto inspecionava o local, encontrou alguns moradores que haviam participado da defesa da cidade. Eles trocaram olhares silenciosos, repletos de compreensão e gratidão. O Homem do Chapéu sabia que a coragem não residia apenas nele. Cada um que ajudara, cada decisão tomada pela comunidade, cada gesto de resistência, contribuíra para a sobrevivência de Dry Creek. Ele era a lenda, mas a cidade inteira havia participado da construção dessa história. O cemitério, no alto da colina, chamou sua atenção em seguida. Ele subiu lentamente, passos firmes sobre a terra batida, e parou diante das lápides antigas. Cada memória de amigos perdidos, aliados traídos e inimigos derrotados, se misturava ao vento frio que soprava sobre a cidade. Ele ajustou o chapéu, respirou fundo e refletiu sobre tudo que a batalha havia ensinado. Que justiça, paciência e estratégia eram tão poderosas quanto qualquer arma. Enquanto observava Dry Creek do alto, percebeu sinais de reconstrução. Moradores trabalhando, crianças correndo pelas ruas, comerciantes abrindo novamente suas lojas. A cidade não apenas sobreviveu, mas começava a se fortalecer. Ele sabia que a lenda não era apenas sobre ele, mas sobre a transformação que um homem determinado
poderia provocar, inspirando coragem e união. De repente, o som de passos o alertou. Era a mulher que anteriormente o havia ajudado, trazendo informações vitais durante o cerco. Ela caminhou até ele silenciosa e ofereceu um aceno discreto. Não eram necessárias palavras. Cada um sabia o que o outro representava. A cidade havia sido salva, mas aquela parceria silenciosa simbolizava a confiança, lealdade e inteligência que haviam sido essenciais para vencer a noite de caos e violência. Enquanto o dia avançava, o homem do chapéu começou a organizar pequenos detalhes de segurança. Ele orientou moradores sobre rotas estratégicas, locais seguros e pontos de observação, garantindo que a cidade permanecesse protegida mesmo após sua partida. Cada instrução, cada detalhe, cada gesto reforçava sua presença e consolidava sua lenda, mesmo que ele estivesse prestes a desaparecer nas sombras novamente. O pôr do sol tingiu Dry Creek com tons de vermelho profundo, lembrando a intensidade da batalha e a determinação de quem lutara pela justiça. O homem do chapéu caminhava lentamente para a estrada que levava para fora da cidade. Cada passo deixava uma marca silenciosa, um rastro que seria lembrado em histórias, canções e lendas ao longo do Velho Oeste. Enquanto caminhava, flashes de sua jornada surgiam em sua mente. Duelos, traições, emboscadas, aliados perdidos e cidades salvas. Cada memória reforçava a ideia de que sua missão não era apenas derrotar inimigos, mas estabelecer um padrão de justiça em um território marcado pelo caos e pela violência. Dry Creek era apenas uma cidade, mas simbolizava todas as cidades que precisariam de alguém capaz de enfrentar injustiças e restaurar equilíbrio. Antes de desaparecer no horizonte, ele parou uma última vez. Ajustou o chapéu, respirou fundo e olhou para a cidade que agora estava segura. Moradores acenavam de forma silenciosa. Crianças corriam pelas ruas e a vida começava novamente. Ele era um homem solitário, mas cada ação sua havia criado uma rede de proteção e esperança. O vento soprava, carregando poeira, cheiro de pólvora antiga e histórias de lendas que se espalhariam pelo Velho Oeste. O homem do chapéu desapareceu na estrada, uma silhueta firme e imponente, deixando Dry Creek livre, segura e transformada. Sua lenda começava a se espalhar, contando histórias de paciência, estratégia, coragem e justiça. Dry Creek jamais esqueceria aquela noite, nem os dias que se seguiram. O homem do chapéu havia mostrado que, mesmo no Velho Oeste, onde a lei era fraca e a violência constante, a justiça poderia surgir de alguém determinado, preciso e implacável. Sua lenda não era apenas sobre tiros ou duelos. Era sobre inteligência, coragem e a capacidade de transformar uma cidade sitiada em um símbolo de resistência. Enquanto desaparecia no horizonte, as histórias sobre o Homem do Chapéu começaram a se espalhar. Histórias de cidades salvas, inimigos derrotados, traições expostas e justiça restaurada. Dry Creek era apenas o começo, e o Velho Oeste inteiro conheceria o homem que surgia das sombras, ajustava o chapéu e enfrentava a injustiça com precisão e determinação. O epílogo terminou com o Homem do Chapéu desaparecendo no deserto, silhueta recortada contra o pôr do sol. A cidade estava viva, segura e fortalecida, sua lenda eterna.